Olá, meu camarada! Vamos para mais um vídeo desse canal. Capoeira é luta, capoeira é música, capoeira é esporte, capoeira é jogo, mas capoeira não é arte marcial. Hoje você vai entender por que a capoeira não é arte marcial e vai entender também por que isso a torna mais poderosa. Bora lá comigo? Quem ama a capoeira como eu, já deixa o seu like. E lembre-se, a minha postura nesse canal não é para ditar regras para ninguém. É muito mais reflexiva do que normativa. Eu só quero que você, junto comigo, reflita o que colocaram na nossa cabeça. Pensem nisso. Para entender essa discussão, precisamos distinguir dois conceitos. O de luta, que é confronto físico, que pode ser instintivo, pode ser cultural, pode ser espontâneo, que é diferente de arte marcial, que é sistematizada, que vem de origem militar e que tem um sistema de graduação rígido, fixo, certo? Isso tudo não acontece com a capoeira. Vou dar um exemplo de uma arte marcial que eu pratiquei por alguns anos, que é o judô. O judô, ele usa o sistema, o modelo Kyudan, criado por Jigoro Kano. E cada faixa tem as suas especificidades. Quando eu fui pegar a faixa azul, eu fiz alguns golpes mais simples, né, como o goshi, shibarai. Quando eu fui para a faixa amarela, eu já fui para o judô de solo, para outros golpes mais complexos. Outra questão interessante e importante é que a gente recebe para cada exame de faixa uma apostila e nós vamos estudando a história do judô, quem criou o judô, estudando os golpes. Aprendemos algumas coisas em japonês, da cultura japonesa. Cada faixa tem as suas especificidades e isso não acontece com a capoeira. Cada grupo tem o seu sistema de graduação, cada grupo tem a sua forma de avaliar o aluno, cada mestre escolhe como que aquele aluno vai passar de uma graduação para outra. Por exemplo, tem grupo que faz exame para trocar de corda. Outros não fazem, só avalia aluno no dia a dia. Tem grupo que faz exame oral, outros que faz prova. Eu sempre fiz prova escrita, porque desde que eu comecei a capoeira, que eu comecei a estudar, já tem vídeo no canal, se você quiser entender um pouco da minha história, você vai ver que eu sempre fiz isso, né? Desde que eu comecei a dar aula, eu sempre pedi prova escrita, trabalho escrito, porque foi assim que eu fui formada, né? A minha formação de capoeira também, além da formação acadêmica, passa por isso. Mas a capoeira é uma cultura popular e cada mestre tem a sua forma de graduar. Eu não tô aqui para julgar formas de graduação. Eu tô querendo que você compreenda junto comigo e reflita que a capoeira não é arte marcial por uma série de fatores e esse é um deles. Durante o meu doutorado, eu estudei um filósofo francês chamado Gilles Deleuze. E algo que me marcou foi justamente a ideia de que a vida inventa caminhos por onde nós podemos escapar. E ele chama isso de linhas de fuga. E a capoeira é cheia dessas linhas. É cheia desses modos de escapar. Toda vez que tenta se aprisionar a capoeira escapa, a capoeira ginga. Porque ela não aceita ser domada. Fica comigo até o final que você vai entender isso aí também. E antes que alguém diga que os capoeiras foram para a Guerra do Paraguai, sim, eles foram recrutados para a Guerra do Paraguai, para não dizer outra coisa, né? Foram forçados aí. Mas o que acontece após a Guerra do Paraguai? A opressão cada vez mais forte. Faz aí um Odalisca Flix, que nós já temos aqui vídeos no canal em que eu falo sobre isso. Como que a gente passou por todo esse processo de opressão, como a capoeira se ressignifica. A capoeira não nasceu para a guerra. Isso também é diferencial. Ela nasceu do cotidiano dos nossos ancestrais. E o que era o cotidiano dos nossos ancestrais? Pensem comigo. O mais forte era a opressão, apesar de todos os outros. Lembram que a gente já falou sobre isso? No mesmo momento que estava acontecendo a capoeira, estava acontecendo o jogo da pancada, estava acontecendo o jogo da casquinha, estava acontecendo o jongo, outras danças, batuque, outras manifestações, outras práticas sociais dentro daquele mesmo processo histórico. Então, a capoeira passou por um processo de ressignificação dentro de um cotidiano específico, não foi criada especificamente para o combate em si. Eu vou contar uma história para vocês, para a gente melhorar isso, que é mais ou menos entre 2014 e 2016, o IFAM nos convidou para falar sobre capoeira, porque eles estavam fazendo uma catalogação e queria conversar sobre isso, e culminou num evento lá na Paraíba. Nós saímos, passou na Paraíba, um evento muito bom, conheci muitos mestres. Nossa, você que é capoeira sabe muito bem do que eu tô falando. Você passar até 2, 3 horas da manhã, e na época eu tava amamentando com um menino pequeno no peito e conversando com o mestre de capoeira a noite toda. Você sabe do que eu tô falando, né? Porque a gente aproveita realmente esses momentos que são mágicos. Lá eu conheci um mestre índio, né? Que ele esteja bem nesse momento, que ele já desencarnou, o mestre índio de Natal, aprendi muito com ele. Eu tenho histórias assim fantásticas com o mestre índio, mas a parte, né, pra não fugir aqui do tema. Nesse fórum, uma das coisas que o IFAM pediu foi essa questão do sistema de graduação. O contramestre vocabulário, que por um acaso, ou não por acaso é meu marido, ele fez uma pesquisa onde ele encontrou 700
700 sistemas de graduação diferentes só no Brasil. Como é isso, professora Dalissa? Eu também fiquei chocada, porque eu sabia que era diferente, mas são muitos. Tipo, a corda vermelha em um grupo significa que aquela pessoa é mestre. Em outro grupo, a corda vermelha, isso é um dos exemplos. A corda vermelha é aluno iniciante. Um dos exemplos. Por exemplo, minha corda de professora é corda roxa. Tem grupo que é trançada, tem grupo que é corda azul. Então, isso torna a capoeira ainda mais bonita, né? Eu quero que você me conte aí, né? Como é que é a progressão do seu grupo, porque isso é muito interessante. Tem grupo que não usa corda, tem grupo que é cordão, tem grupo que é cordel, tem grupo que não usa corda nenhuma, como a maioria, não todos, mas a maioria do pessoal da capoeira Angola nem usa corda. Então, minha gente, essa questão da progressão é maravilhosa e não existe padronização absoluta na capoeira. Há uma liberdade, há identidade local, cada grupo faz de seu jeito. E isso reforça a capoeira como cultura popular e retira a gente dessa questão militarizada da arte marcial. Vocês compreendem isso? Coloque nos comentários o que é que você acha, porque é muito importante que a gente abra o debate, né? Compartilhe para que mais pessoas entrem nesse debate junto aqui com a gente nessa reflexão que é interessante. A capoeira é conduzida pelo som, pela musicalidade, né? Pelos instrumentos. Onde tiver um toque do berimbau, estamos lá nós jogando capoeira, porque é isso que dita o ritmo, né? O diálogo corporal, a ginga, o floreio, o negaciar, tudo faz parte do nosso jogo, da nossa simbologia, da nossa corporeidade, da nossa forma de contar a história com o corpo. Há combate sim, a capoeira é luta, é essencialmente luta, mas é dentro de um contexto lúdico e cultural, é isso que precisa se entender. Outro dia, na Sociedade da Ginga, que é uma comunidade que a gente está formando, se você tiver interesse, você coloca aí nos comentários, ou assiste o vídeo que eu vou deixar no final, que entende melhor o que é que eu estou dizendo. Lá a gente estava falando sobre essa questão do jogo, do desequilíbrio na roda, né? As pessoas não aceitam mais levar uma rasteira. Você encaixa uma rasteira, você não sabe o que é que o outro vai fazer. E às vezes há tanto desequilíbrio que perde, né, a magia do jogo. E a capoeira tem essa questão da ludicidade, da brincadeira, do jogar, né? Que muitas vezes a gente perde quando eu fico até irritada quando em algumas situações o pessoal diz que a dança foi criada para camuflar a luta. Não foi criada para camuflar a luta. A capoeira essencialmente nasce dessa forma essencial de lúdico, de brincadeira. Então a musicalidade sempre fez parte da capoeira. É isso que a gente precisa compreender. É só você observar a história, é só você observar os registros. Durante o processo de criminalização, a capoeira passou por um processo de folclorização para poder sobreviver. Essa folclorização foi uma forma de resistência. E aí, nesse momento, a gente já estudou sobre isso, a capoeira também passa pela esportivização. Eu vou deixar o vídeo no final para vocês assistirem e entenderem do que é que eu estou falando. É aí que nós passamos a ser chamados de capoeiristas, com a esportivização. Mas a capoeira só foi reconhecida como esporte em 1972. Assiste lá no vídeo para você entender. A capoeira hoje, ela é disciplina no curso de Educação Física. Eu faço parte desse processo, eu dou aula de metodologia do ensino da capoeira dentro da universidade para o curso de Educação Física. A universidade que eu dou aula, ela é eletiva, mas tem lugar que é obrigatória, tem lugar que é optativa, depende. O que você precisa compreender é que a capoeira, meu povo que ginga, não é arte marcial. E ainda bem, porque ela é muito mais do que isso. Ela é resistência, ela é corpo ancestral, ela é história, cultura de um povo. Ela é muito mais do que fechar numa caixinha. Mas você pode perguntar, professora Dalissa, de onde é que vem essa história de capoeira arte marcial? Gente, no início do século XX, os japoneses emigraram para o Brasil. Lembra que eu já disse para vocês que não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil? Com os japoneses vieram as artes marciais. E naquele mesmo momento histórico propício para isso, nós estávamos tendo a criação da capoeira regional, nós estávamos discutindo a capoeira como esporte. Veio o professor Inesio Pena Marinho e disse que a capoeira era a ginástica nacional. Veio vários mestres, que a gente já falou sobre isso aqui também. E nesse momento propício que se junta, como a capoeira sempre foi marginalizada, o que é que acontece? Esses mestres acreditam que tendo esse discurso de arte marcial vai fazer com que a capoeira seja respeitada como luta. A capoeira é luta, sim, ela nasce como luta. Não precisa dessa sistematização para que a gente entenda que a capoeira tem ataque, tem defesa, que é tão eficiente quanto qualquer arte marcial. E então o discurso sempre foi esse, na verdade, para colocar a capoeira em outro patamar, né? Um certo status, digamos assim. É um discurso que a gente poderia dizer que parte mais da branquitude do que da criação de um povo. Mas isso será assunto para outro vídeo, para não ficar muito longo aqui. Eu quero que vocês lembrem disso, né? Que precisa pensar que capoeira tem propósito, que a gente não pode fazer só para levantar a perna, só para fazer a prática.
Nós temos uma história e essa história precisa ser estudada. Por isso que eu te convido, capoeira, para estudar junto comigo. Pense e entenda que nós somos uma cultura popular, que nós não somos simplesmente uma arte marcial, apesar de que as artes marciais também têm sua cultura, eu não estou julgando isso, cada um. Eu estou defendendo a minha bandeira, que é a capoeira. Se você gosta de vídeos assim, clique em gostei para que eu entenda. E aí a gente pode, no próximo vídeo, trazer mais sobre essa questão histórica, sobre mais essa questão da arte marcial, porque eu acho que ainda tem muita coisa para falar. Inclusive, Mestre Pastinha, quando ele coloca o nome lá do projeto dele da Capoeira Angola, ele coloca Centro Esportivo de Capoeira Angola. Então é um debate muito longo. Lembre-se, meu camarada, na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dandê. Axé. Assista o vídeo que eu vou deixar por aqui e até o próximo vídeo.